derrota do Palmeiras para o Bahia derrubou o último invicto do Campeonato Brasileiro. E automaticamente, mas instantaneamente, surgiram os comentários atribuindo à data FIFA a derrota da equipe campeã brasileira. Evidentemente, há um peso significativo nesse resultado, já que desfalques importantes atrapalharam a equipe paulista nesse confronto em Salvador. Mas o Bahia, não por conta da data FIFA, mas por outras razões, também tinha muitos desfalques, 8 ao todo, 8 jogadores, alguns importantes, Biel, Jacaré, ou seja, o Bahia também tinha seus problemas, mas os problemas causados pela data FIFA atingiram especificamente o Palmeiras. Toda reclamação palmeirense com relação a isso é pertinente, faz todo sentido. O calendário brasileiro, e mesmo com a remoção de rodadas, né, para períodos em que não há jogos, você tem uma proximidade absurda. Os times jogam no dia seguinte às partidas das seleções e não há tempo para que os atletas atravessem o oceano, venham da Europa especialmente e entrem em campo aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo, em condições adequadas. E aí o Palmeiras perdeu jogadores importantes, jogadores de seleção, e isso evidentemente afeta o desempenho. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Chama atenção a diferença de tratamento de setores da mídia. Textos atribuindo especificamente a data FIFA, essa derrota do Palmeiras para o Bahia, e uma reação desproporcional em relação àquilo que acontecia quando outros clubes, especificamente outro clube, que não é de São Paulo, o Flamengo, sofria e muito mais com esse tipo de problema absurdo, sem nenhuma solidariedade dos demais clubes. Ou seja, nenhum clube tenta lutar por um calendário melhor. Pelo contrário, tentam muitas vezes até alguns se aproveitar dos desfalques de um rival muito forte quando perde vários atletas convocados para as seleções. Eu trago aqui para vocês alguns dados bem interessantes que você vê aí na tela de desfalques do Flamengo em data FIFA no Brasileirão 2020 e também em 2021. Você vê que no 2020, Everton Ribeiro fez 32 jogos. Ficou fora de 6 partidas das 38, inclusive por data FIFA. O Isla fez 29 jogos, sempre convocado para a seleção chilena. O Arrascaeta ficou fora de 10 partidas. Gabigol ficou fora de 13 partidas. E Rodrigo Caio, também por conta de lesões, mas era convocado à época, atuou por pouco mais de metade do Campeonato Brasileiro. 20 jogos em 38 rodadas, também era frequentemente convocado para a seleção de Tite naquele Brasileirão 2020. Mas piorou muito mais em 2021. Pedro fez 24 jogos, Rodrigo Caio 19, Arrascaeta 14, Isla 15, Everton Ribeiro 22 jogos e Gabigol 18 partidas. Em 2021, Rogério Ceni chegou a ser demitido por conta de maus resultados acumulados justamente quando a data FIFA e a Copa América deixaram o Flamengo completamente descaracterizado. Foram pontos preciosos que o time perdeu e continuou a perder quando Renato Gaúcho se tornou técnico. Não no primeiro momento, porque Renato, quando assumiu, foi justamente quando os jogadores voltavam ao elenco rubro-negro. Mas depois, em outro período de data FIFA, Renato teve o time mutilado e aí também se complicou, né? Gabriel e Arrascaeta não completaram sequer um turno naquele ano, gente. O Gabigol estreou no Brasileiro na 10ª rodada contra o Bahia. Ou seja, Rogério Ceni não teve o Gabigol à sua disposição nos jogos do Campeonato Brasileiro 2021. E ele foi o melhor jogador do campeonato anterior, decisivo na reta final, quando o Flamengo com o Ceni ganhou o campeonato. Ou seja, de 18 jogos, 12 gols, média de 0,66, importante média, mas poucas partidas, né? Se ele disputasse todos os jogos do campeonato, vamos imaginar que ele não fosse suspenso, apenas um exercício, ele chegaria a 25 gols, o mesmo número de 2019. Ou seja, a proporção de gols do Gabriel nessa metade de campeonato que ele pôde participar, aproximadamente menos da metade, foi equivalente à grande jornada de 2019. E no Brasileiro 2021 ele levou 4 amarelos e 1 vermelho. Ou seja, por suspensão ficou fora de 2 jogos dos 38. Ou seja, não teve lesão. O problema foi realmente a seleção brasileira, as convocações que desfalcaram e muito o Flamengo naquela temporada de 2021. E naquele ano, o que você lia na imprensa, quando o Flamengo tentava adiar jogos, reivindicava uma condição mínima de participação do campeonato sem ser mutilado pelas convocações. De Belo Horizonte você ouviu o seguinte, dirigente dizendo, não, o Flamengo quer se aproveitar. Como se aproveitar? Em 2020, no jogo da Covid, nem foi por conta de convocação, mas um surto de Covid. O Flamengo tentou adiar um jogo contra o Palmeiras não aceitou. O Flamengo colocou um time cheio de garotos, acabou empatando em 1-1, né, no Allianz Parque. Então você percebe o seguinte, os clubes brasileiros, eles só reclamam quando aperta o próprio calo. E o que acontece com o Palmeiras hoje é o que já aconteceu mais de uma vez com o Flamengo.
O Palmeiras já teve benefícios indiretos. O Flamengo desfalcado, perde pontos, bom para o Palmeiras, bom para o Atlético Mineiro, para aqueles que brigam com o Flamengo pela mesma faixa de classificação. Até o Arnaldo Ribeiro, meu companheiro, já defendeu em algumas ocasiões, no posse de bola, por exemplo, que não vale a pena contratar jogadores que são sempre convocados. Tem que buscar um jogador que seja bom, mas que não vá para a seleção. Difícil você encontrar esse perfil. Vai ter que ser praticamente veteranos, torcer para o veterano não ser convocado. Você não pode punir um clube que se organiza e contrata bons jogadores ou forçá-lo a contratar gente que não vai ser nunca convocada. A questão é que o calendário até melhorou. Antes os jogos aconteciam no meio da data FIFA. Dessa vez não, ela para, a competição para, o Brasileirão, e acontecem os jogos de seleção. Mas ainda é preciso uma folguinha. O certo, o correto seria, como a seleção jogou terça-feira, o Brasileirão teria jogos a partir de sexta-feira. Sábado melhor ainda. Para ter um intervalo de 3, 4 dias, né? Os caras voltam, se apresentam, descansam, se recuperam, treinam e jogam. Mas não é assim ainda. Melhorou, é inegável, mas não o bastante. Ainda está errado. Já foi pior, mas tem que melhorar mais. Isso só vai melhorar quando acabarem com esses estaduais de 4 meses, fizerem os campeonatos estaduais bem curtinhos, porque são eles que esganam o calendário. E qual clube briga por isso? Quem reclama disso? Ninguém está reclamando disso. Aliás, com todos os defeitos da gestão do Rodolfo Landim, o Flamengo até é um clube que eventualmente protesta contra algumas questões que envolvem a CBF. E quando faz, costuma fazer sozinho. Na eleição anterior, né, quando foi eleito, por exemplo, o presidente anterior ao Edinaldo, só 3 clubes não votaram, não quiseram participar da eleição do presidente anterior ao Edinaldo, que é o presidente atual, que entrou depois de todo aquele imbróglio que gerou a queda do presidente de então e tudo mais. Mais um presidente saindo do comando da CBF. Então, o que ocorre é isso, gente. Cada um pensa em si. E o que o Palmeiras experimenta hoje, o Flamengo experimentou antes. Mas alguns setores da mídia hoje estão descabelados, dando crises, escrevendo textos, protestando, e antes falavam sobre isso en passant, como se fosse parte, um pacote inerente ao futebol brasileiro. Quando não é. Não é. Isso precisa melhorar. Vejamos se agora os dirigentes dos clubes se unem. Utopia, pura utopia, isso que eu vou dizer agora, para brigar por um calendário que seja realmente melhor, que não prejudique time algum, para que os melhores possam estar sempre em campo, que é o certo. Live nessa quinta-feira, depois de Bragantino, Red Bull, Bragantino e Flamengo, aqui no canal, tá? E sempre aqui os destaques também, os links na descrição do vídeo, canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também o blog no All Sport. E claro, o Uso 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, live soft open e muito mais. Aproveite a promoção que está na sua tela. Saudações.